Bom dia, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina. Eu me chamo Irmã Anastásia, sou missionária consagrada à Comunidade de Sementes do Verbo na Casa de Missão Monte Tabor, em Belém do Pará. É uma alegria acolhê-los para mais uma Lexio Divina nesta manhã. Nós iremos meditar hoje sobre o profeta Isaías, sobre o Salmo 85 e sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Comecemos pela primeira leitura do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: se destruíres os teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a língua maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras e povoará. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, não tratarás de negócios em seu dia santo. Se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Fala-o a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Então, o Senhor que nos diz aqui pela boca do profeta e nos dá também condições para vivermos, Se destruirmos os instrumentos de opressão. Então, o caminho que nós devemos, esse caminho quaresmal, é um caminho de purificação que devemos nos propormos a viver, mas que requer de nós esse caminho de separar, de destruir os instrumentos de opressão, aquilo que impede a nossa alma de vivermos com proximidade e vermos esse brilho da luz do Senhor que vem para nós. Então, é como que o Senhor nos dá as condições. Se destruirmos os instrumentos de opressão, se acolhermos de coração aberto, então o Senhor que não dá esse si, como esse passo que depende do nosso lado para fazer esses movimentos e processos de conversão nesse tempo quaresmal. O Senhor que nos convida a fazer rompimentos, e é o tempo favorável, esse tempo da graça que nosso Senhor nos propõe, esse tempo quaresmal, de rompermos com aquilo que nos impede de aproximarmos do Senhor. E o salmista vai nos dizer: inclinai ao Senhor o vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai o vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. E o salmista que nos faz desejar esse caminho de verdade, que nos faz voltar-nos para o Senhor, inclinar os nossos ouvidos, a nossa escuta, para aquele que está ao nosso lado, mas também para reconhecer as pobrezas que nós somos limitados, que precisamos ainda trabalhar. O Senhor que deseja de nós um passo de piedade, um passo de contrição, de sermos voltados para Ele, de termos esse caminho, essa escuta que o Senhor é atento à nossa súplica, o Senhor é atento ao nosso lamento. Mas o que hoje eu grito para Deus? O que hoje eu clamo para Deus? Esse caminho que o Senhor nos convida de Quaresma, que exige também de nós essa boa disposição. E essa boa disposição de escuta, essa boa disposição de diálogo para com Deus.
No Evangelho de São Lucas, vai nos dizer: naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Aqui palavras importantes e verbos importantes que o Senhor destaca. Primeira coisa, Jesus viu o cobrador de impostos. Jesus nos vê. Independente da situação que hoje eu e você estamos, nosso Senhor, Ele nos vê. E Ele não tem medo e não tem receio em nos alcançar. Porque quando o Senhor nos olha, é porque Ele quer nos salvar. Então o Senhor nos olha, Ele nos vê na condição que estamos, mas não para permanecermos como estamos. Ele nos vê e depois Levi que dá essa pronto seguimento. Ele vai convidar o Levi a seguir. E imediatamente Levi deixou, levantou e seguiu. 3 verbos importantes que o Senhor nos convida e que exige de nós um deixar, um levantar e um seguimento. E aí nós vemos na primeira leitura o Senhor que nos convida a destruirmos esses objetos de opressão, aquilo que nos impede de viver uma abertura de coração, que trazendo para esse santo evangelho, o Senhor nos convida a esse deixar. É preciso deixar aquilo que nos impede para fazermos uma experiência profunda de conversão, para fazermos uma experiência profunda com o Senhor, para depois entrarmos nesse movimento do levantar, de sairmos da condição que estávamos. Não basta deixar, é preciso uma decisão de levantar, de se colocar em movimento, de não permanecermos mais na condição que estávamos, para um segmento profundo. Então deixamos sairmos daquilo que nos aprisiona, precisamos deixar aquilo que são como cadeias, como jugos de opressão, para entrarmos nesse movimento de levantarmos de livres filhos de Deus. Sendo livres filhos de Deus, conseguimos entrar nessa resposta desse segmento, de um seguir que não é um seguir que Deus precisa de nós, mas é porque nós precisamos da salvação de Deus. E Santo Irineu vai nos dizer isso. Não foi também por necessitar do nosso serviço que Deus nos mandou segui-lo, mas para dar-nos a salvação. Pois seguir o Salvador é participar da salvação, é seguir a luz e necessitar da luz, é seguir a luz e receber a luz. Então o Senhor que nos chama a esse segmento, não de uma maneira superficial, mas Ele nos chama a seguir para participarmos da salvação. Não é porque o Senhor precisa de nós, mas é porque Ele quer nos fazer participar da sua salvação. Depois é interessante porque Levi nos vai fazer uma festa, um banquete para convidar também ali outros cobradores de impostos. E aqui essa dimensão da alegria de Levi. Ele que percebe aquilo que ele deixou, que ele faz esse ato de despojamento para entrar nesse segmento, nessa alegria de seguir o Senhor. Nessa alegria de sentir eu faço parte desse que é alcançado pela graça de Deus. Ele quer ali também convida outros para que também percebam aqui como o Senhor quer também alcançá-los. Então, irmãos e irmãs, que possamos fazer essa experiência de, a partir de como Levi, romper aquilo que nos impede de ir livremente ao Senhor, para deixarmos tudo, para entrarmos nesse movimento de nos levantar daquilo que é muito cômodo para nós, para fazermos um processo de conversão radical, para um segmento que nosso Senhor quer nos alcançar.
no segmento de que é para salvar-nos que o Senhor nos chama. Que nosso Senhor nos conceda essa graça nesse dia de hoje e também você possa também compartilhar essa Lexio Divina também a outros e também possa também adquirir a sua Lexio Divina em no nosso site ou de uma das nossas casas. Que Deus vos abençoe.